Tô aqui com essa fera, esse realizador de sonhos, esse construtor de sonhos, diria mais, tá? Um dos melhores luthiers do Brasil. Acompanho ele há muito tempo. Não vou dizer que somos velhos amigos, porque a gente se conheceu ontem praticamente pessoalmente. Pessoalmente. Mas foi extremamente gentil comigo no primeiro contato. Os filhos são incríveis, uma família maravilhosa e que gosta desse cara pra caramba, sabe? E, bom, estamos aqui, né? Para falar sobre o projeto. Ele também, muito gentilmente, resolveu receber o Pergunte pro Canguru, né? Pra gente falar então sobre o projeto do violão. Mas aí eu quis fazer então esse episódio extra, porque é uma profissão que eu admiro pra caramba. Eu acho que o cara tem que, sabe, ser muito bom e ter qualidades, que a gente tem essas qualidades no skate também, que são poucos que tem. Tá? Dom, né? Você, nas profissões você pode se esforçar muito, estudar muito e pode chegar lá. Você pode ter o dom e vir tudo de graça pra você e pode ser caras especiais como esse, de estudar e ter o dom e fazer a coisa desse jeito. Vamos lá para um bate-papo rapidinho? Vamos sim. Prazer estar aqui. Obrigado por ter me convidado. Como você disse, eu sou um cara que sou totalmente... eu aprendi tudo sozinho. Praticamente tudo sozinho. Eu nunca li um livro sobre luteria. Foi tudo meio que descobrindo as coisas. E como eu digo para quase todos os meus clientes que eles me conhecem, todo dia eu aprendo uma coisa. Cada dia que passa eu aprendo uma coisa. Tanto que quando você me falou do seu projeto, eu já tinha imaginado, porque eu já tinha feito algumas coisas, experiências com madeiras laminadas, né, compensadas. Então, quer dizer, quando você me falou, eu falei, nossa, vai ficar muito bom, porque ele pode ser fino, pode ser uma prancha, não tem problema que vai ficar super bom. Então eu já imagino, já sei algumas coisas. Por eu não ter estudado e não ter entrado em técnicas de estudo, eu descubro as coisas, pegando as coisas e fazendo. Como tudo que eu fiz na minha vida. Eu conserto captador MIDI, não entendo nada de eletrônica. Conserto pré, faço qualquer parte elétrica, faço o que o cara pedir, combinações de captadores, sem nunca ter lido um livro sobre ligações de captadores. Eu ligo porque eu gosto, eu entendo, eu mexo muito, eu sempre fui, vamos supor, eu queria saber. Eu falei, por que esse captador aqui não funciona aqui? Então eu fui aprendendo, mas por experiência mesmo. Então aquele seriado que passava na Globo à tarde, do cara que pegava um barbante, um palito de fósforo, transformava uma bomba nuclear, uma MacGyver, foi inspirado em você. Pode ser, eu não sei, eu não cheguei a ver esse episódio aí, mas... Mas eu acho que é sensibilidade, né? Não só o interesse em aprender, mas você tem uma sensibilidade, porque na música tem isso, no instrumento também, acredito que tenha, né? Você... Sim, como eu estou te falando, eu olho para o instrumento e eu falo, nossa, esse instrumento está muito bom, como é que eu vou deixar ele melhor? Porque o cara vem regular para mim, o instrumento eu falo, nossa, o que eu vou fazer? Eu tenho que deixar ele melhor, então eu tenho que convencer ele de alguma coisa, o que eu faço? Bom, então eu olho como é que tá bom, tá ótimo o violão, tá ótimo a guitarra, o que seja, um baixo. Aí eu falo, bom, eu posso abaixar um pouquinho aqui que ele já vai sentir, metade do instrumento muda, só de você mexer no capo atrás, tipo o seu violão, se eu abaixar ele uma casquinha, você já vai achar que ele é o melhor violão do mundo. Nossa, tá perfeito. É uma coisa essa experiência, né? Como eu te falei, você fez um violão meu, sem me conhecer, e as mudanças que foram feitas assim, não vou nem dizer sutis, porque a hora que eu peguei o instrumento, parece que até o peso estava diferente. Não, você acontece. Sente uma leveza na hora de tocar, eu não acontece. toco. Deixando bem claro que eu não toco. E ultimamente tenho estudado mais. Tenho pego o violão todo dia, pelo menos, né? Pra sair um pouco daquela música de acampamento e tentar ir pra uma coisa um pouquinho melhor. Sem a missão de ser músico, como eu não tive nesse projeto que eu fiz, em respeito à profissão, em nenhum momento eu digo, vou construir um instrumento a partir do skate. Não. Eu vou construir um instrumento de decoração e torço para que ele toque, né? Eu já fiz didgeridoo de PVC, qualquer hora eu trago pra você dar uma olhada. Então assim, começando por aí então, luthieria e luthier, certo? Não tem uma tradução do inglês, né? É o nome que se usa. Até onde vai o trabalho? Porque eu sei que são feitos então violões acústicos, elétricos, guitarras, baixos, violinos.
Os outros instrumentos são de luthier, são para luthieria também? Os de percussão, que não seja de corda, não? Hoje está sendo meio que denominado, qualquer pessoa que mexe com instrumento musical é luthier. O Tibério, por exemplo, ele fabrica bateria, e a marca da bateria dele é luthier, e ele é um luthier de bateria. Se ele ficou mais ou menos assim. Luthier realmente é para quem fabrica, concebe um instrumento, ele entende do instrumento, ele faz uma coisa, sabe, não é só fabricar um instrumento. Nem fabricar. O luthier de verdade zero, né? é o liutaio arquetaio, que projeta o instrumento, e geralmente isso era usado para quem fabricava violinos, violoncelos e essas coisas. Também, claro, um alaúde, aqueles instrumentos medievais, que eles eram também liutaios e arquetaios. Hoje você chamar um luthier que fabrica guitarra, eu acho que assim, é um pouco de exagero. Porque, que nem eu sou luthier. Eu nem sabia que eu era luthier. Fiquei sabendo porque deram esse nome para quem conserta instrumentos de corda, de guitarra, de baixo. Mas hoje o luthier, como é que eu vou falar? Um luthier que fabrica um instrumento? É uma máquina. Você aperta um botão e vou te falar, é melhor que qualquer luthier que você pode imaginar na face da terra. Não tem um luthier como uma máquina. Projeta para o computador, a CNC vai e corta. É perfeito, é incrível. Eu não sou a favor de instrumentos feitos à mão. Eu faço à mão porque eu não tenho máquina. Se eu tivesse e eu soubesse programar, porque não também você tem e não saber programar. Se eu tivesse uma máquina e soubesse programar, com alguém que me auxiliasse numa confecção de um instrumento, numa máquina, não teria instrumento melhor no mundo. Não teria como você fazer uma coisa melhor do que uma máquina, não tem. Mas porque se a luthier fosse então, contra, não amplificaria um instrumento, não colocaria uma parte eletrônica no instrumento, seria sempre acústico, né? Exatamente. Como eu digo, então, esse termo luthier, então, eu acho que é um termo que está sendo usado, generalizou para todas as pessoas. Então, quem faz violão é luthier, quem faz guitarra é luthier, quem faz baixo é luthier, quem faz bateria é luthier, quem faz piano é luthier, quem faz cravo é luthier. Então, virou tudo muito luthier, todo mundo que mexe com instrumentos musicais, praticamente, pelo que eu estou percebendo o que está acontecendo. Sendo que eu acho que os luthiers realmente são os que fabricam os violinos, violoncelos, contrabaixos, que é uma coisa bem diferente de ser um luthier como eu. Eu pego um pedaço de madeira, que pode ser ash, alder, marupá, cabriúva, mogno, qualquer coisa. Eu sou meio polêmico, isso não dá som no instrumento elétrico. É que nem o seu skate. Ele não tem nada que faça com que ele tenha som. E ele tem um som. É a corda vibrando e acabou. O que vai captar madeira, vai ser um captador. Se você fizer um captador Fishman, ele vai ter um som de violão, vai ficar igual um super violão, porque quem vai captar vai ser o Fishman. E se você botar um Fishman Aura, vai ser o melhor violão do mundo, por causa do Fishman Aura. É uma corda batendo em cima de um captador. É tecnologia. Então, quer dizer, como eu falo com você também, eu acho que então fica um termo, ficou meio que perdido no mundo. Fabricar um instrumento é uma coisa muito simples, qualquer um fabrica. Eu fabricava, botava na tico-tico, lixava, engrosava o instrumento, lixava. Artesanal, artístico, né? Mesmo assim, eu sempre faço à mão, nunca tive, as minhas máquinas sempre foram simples, nunca tive equipamento muito sofisticado, sempre tive tupia, tive várias coisas. Atualmente eu estou com uma lixadeira, uma tico-tico, plana e grossa, e lixa. Eu estou fazendo tudo à mão, tudo à mão. Com o auxílio de alguns luthiers amigos meus, tipo Ivanda, Music Maker, que sempre quando eu preciso de alguma coisa mais específica, eu vou lá com ele, eu peço para ele preparar para mim uma madeira, que já tem umas madeiras muito boas, muito tops, eles trabalham só com madeira filé, então ele pega para mim, prepara as madeiras para mim, uma boa, aí eu faço, tem que ser feito à mão, porque quando vai para a máquina ele já tem um corte para o modelo dele, então ele pode até passar na máquina, mas é só fazer uma limpeza, para eu pegar e ter o meu shape, senão passar no corte dele já fica o shape dele, então não tem como. E outro que trabalha para mim também, que sempre trabalhou, o Paulo, que ele está desenvolvendo um projeto de CNC, ele mesmo está fazendo a máquina. Então ele faz 10 anos que ele saiu mais ou menos de mim.
de trabalhar comigo. Ele está desenvolvendo uma máquina CNC, ele está fazendo do zero. Comprou as rodanas e tal, é uma coisa, ele está aprendendo. E ele vai fazer uma máquina de CNC. Aí assim, aí ele vai ficar rico, porque ninguém vai pôr na mão, vai ficar tudo perfeito. Mas Music Maker acho que seria mais adequado do que luthier, porque você envolveria qualquer instrumento e quem faz a ferramenta da música é o luthier. Então ele é o fazedor, né? O Music Maker, o fazedor de música seria o luthier. Sim. Porque o instrumentista, na verdade, ele põe o tempero dele. Exato. Ele põe a qualidade musical, o estudo que ele tem, o dom e tudo que ele desenvolve durante um tempo. Mas se o instrumento é ruim, tudo bem, o cara é bom e toca em qualquer coisa, mas eu acho que assim, quando o luthier consegue trazer para ele, né, fazer a música, making music maker, aí acho que já dá essa diferença. Eu não excluiria totalmente aí a questão artesanal, a questão artística, né? Porque o luthier é um artista também, ele não só tem que conhecer as medidas, como você olhou ali, você já pegou, a gente já vai falar do violão. Quantos anos já, desde que você começou já os primeiros trabalhos de... Então, desde as minhas primeiras experiências como luthier, como pegador de instrumentos, pegador de guitarras, de violões, eu comecei mais ou menos não, com certeza eu tinha um violão bem simples, que eu gostava de abaixar as cordas, eu mesmo abaixei. Isso foi uma coisa que eu falei, pô, se eu abaixar vai ficar baixo. Ficou baixo e ficou muito melhor. Isso foi uma coisa. Mas a primeira coisa que eu fiz mesmo realmente foi com uma guitarra Vox que eu ganhei do meu pai. E eu queria afinar o braço. E aí eu, como mexia com umas madeiras, eu peguei a grosa e comi. Fui comendo e apareceu o tensor. E eu nem sabia o que era aquilo. Eu falei, nossa, que... Nossa, a madeira tá podre. Aí eu mexi assim e falei, tem um buraco aqui. Ih, tem um parafuso. Ih, falei, tem um parafuso aqui dentro. Eu falei, meu Deus, estraguei a minha guitarra. Só que como ela era maple e não tinha aquela madeirinha, tipo a Fender, ela tem um filetinho de jacarandá. Uhum. E como apareceu aquele buraco, eu falei assim, nossa, aquela Fender, quando aparecem as fotos assim que você vê as coisas, tem um risquinho preto atrás. Eu vou fazer esse risquinho na minha, vai ficar parecendo uma Fender. Eu vou transformar minha guitarra num tipo uma Fender. Então o que eu fiz? Eu já tinha afinado, eu fui abrindo assim, ó, peguei um estiletinho que eu tinha, fui abrindo até o fim. Ficou certinho o buraco, porque era um buraco de um tensor que ficava pela frente. Aí ficou aquele risco inteirinho assim. Aí eu cheguei no cantinho que era meio feinho, fiz com uma liminha assim, arredondei, deixei um redondinho para parecer que encaixava uma peça. Então aí eu peguei uma escala de violão que já tinha perdido há muitos anos, dei uma comida na plana lá, afinei ela, fiz um biquinho redondo, encaixei e falei, pô, vai ficar bonitinho, redondinho. Só que a escala desse tamanho, dessa altura, escalona de violão. Uhum. Só deixei ela para entrar dentro do buraco. Chegou no fundinho ali que não tinha aberto, abri com o estilete, fiz uma profundidade assim de uns 3, 4 milímetros, só para entrar para dentro. Só para entrar assim, para ficar parecendo que ia lá para dentro. Mas não ia, só chegava num lugar que quebrou mesmo. Ali estava só fingindo. Aí comi um pouquinho para não ficar. Ah, meu, uma besteira. Eu dava jeito nas coisas. Aí deixei meio inclinado para não entrar tanto, porque não ia conseguir entrar nunca. Não. A profundidade que era muito grande, eu teria que abrir com uma tupia. Ele estava com estilete, então eu estava abrindo, só abriu o sufitinho para encaixar. Aí eu peguei ela, enchi de cola, botei a escala lá dentro, enfiei, encaixei ela bem para encaixar naquele redondinho que eu tinha previamente feito. Peguei um barbante e não tinha nem morsa, não tinha nada. Peguei um barbante e enrolei ali, enrolei. Fui, voltei, deixei um dia parado. No dia seguinte, peguei o serrote, cortei a escala, peguei a grosa, lixei e eu falei, meu, ficou uma Fender perfeita. Peguei selador, já tinha afinado, já não podia mais, porque acabou, né? Aí passei uma seladora, poli, ficou linda. Falei, putz, salvei a minha guitarra. Tá. Aí alguns amigos que falaram, o que você fez? Eu falei, meu, fiz isso aqui, afinei o braço, como ficou? Eu vou afinar o meu. Eu falei, meu, não dá, eu não sei como é que é dentro, vai afinar, vai aparecer o tensor, é maior trabalho fazer isso. Não dá, não vou fazer. Eu falei assim, pô, mas eu tenho aquelas snakeona grandes, eu quero fazer um corpo, você não faz? Eu falei, podemos fazer, pô, mas eu não tenho servo, não tenho nada. Vamos fazer uma flying. Então, o primeiro instrumento que eu fiz, assim, inteiro, foi um braço de uma snake com um toco que eu cortei, só o triângulo, né? Fizemos uma flying, horrível. Mas, encaixei o braço. Mas marcou a época, né? Esse pra mim marcou e foi quando eu aprendi a mexer com qualquer coisa. Eu fazia o buraco com chave de fenda. Que ano foi isso mais ou menos? Hã? Que ano foi isso mais ou menos? 73, 74, quando eu conheci o Diverso Candu, que vivia ali na minha casa e tal.
Ele tocava guitarra, eu achava lindo de ver ele tocar ao contrário. Porque ele pegava a guitarra e tocava ao contrário, com as mãos tudo invertido. Eu achava lindo do jeito que ele tocava. Ele não inverte a corda, ele inverte o instrumento. Ele toca do jeito que ele pega e já sai tocando tudo invertido. E eu achava legal que ele punha a base, ficava tudo meio... Ficava um visual bonito, e quando ele solava assim, eu falei, nossa, que bonito o jeito de tocar invertido, né? Fica legal, um visual bonito. Então, quer dizer, mais ou menos 74, 75, 74 mais certeza. Que eu comecei, então já fazem alguns anos, 42 anos. Que eu mexo com o instrumento. Assim, ganhando dinheiro, apesar que eu fiz uns corpos, eu encaixei eu cobrava, sei lá, eu pintava com pincel. Então, só que eu aprendi uma técnica. Como eu falei, eu fui aprendendo a fazer, eu não tinha pistola. Eu pintava em cruz, que você pinta assim, uma mão, e pinta a outra assim. Deixa secar, fica uns buraquinhos, você lixa. Fica os buraquinhos, você preenche os buraquinhos, uma mão assim, outra mão assim. Então eu pintava um lado, deixava secar, aí virava do outro lado, estava seco, pintava do outro lado. Em cruz, lixava, ficava lindo com lixar d'água, só fica ensaboado de água. Aí quando pegava na madeira, dava aquela lixadinha, tinha que pintar tudo de novo com o pincel ali. Mas fui aprendendo a fazer pinturas totalmente manual, com o pincel. Mas depois que eu terminava, você olhava aquilo e falava, não foi pintado com o pincel. Foi pintado com o pincel, mas foi lixado com a lixa. Meu dedo ficava com bolha de lixar. Eu fazia uns toquinhos, fazia algumas coisas, mas sempre ia queimando. E na hora de polir, que queima mais a mão e tal. Mas eu fui aprendendo. Então isso faz uns 42 anos. Sempre que eu faço alguma coisa assim, eu mexo com ferramenta há muito tempo. Eu aprendi solda elétrica sozinho, por exemplo. Também fui autodidata nisso aí. E muita coisa eu aprendi sozinho. Às vezes eu tenho uma tecnologia, por exemplo, eu acabei de receber uma topia de coluna que eu nunca usei na vida. E fiz uma tremenda de uma besteira que eu quase perdi o shape. Depois que eu fui entender que a ferramenta ela tem que girar para um jeito e você cortar para o outro. Se você colocar ela cortando para o mesmo lado, ela acelera e fez isso. E é violento. Então, assim, foi essa aqui. Aquele design que você inventou em cima? Aquele design diferenciado eu já entreguei. Ficou mais bonito, inclusive. Mas eu entrego. Eu falo, não, isso aqui não foi de propósito, não. Metade da loteria está nisso. Está no acidente que vira arte, né? Arte. Então, pode começar, se quiser saber. A primeira relação com o skate é o seguinte, a prancha do skate que a gente sobe em cima, no Brasil, o único lugar que é chamado de shape é no Brasil. Se você for em qualquer loja do mundo inteiro falar um shape, vai te mandar numa loja de prancha de surf. Certo? Chama deck. O nome é deck. Deck. O eixo sempre foi chamado de eixo, então a tradução foi para truck. A roda sempre foi roda, então a tradução foi para wheel. Mas a prancha, que é o deck, aqui no Brasil chamava de shape. Por quê? Porque o skate no Brasil começou de pedaços de madeira feitos como luthieria. A gente na época, eu em 1979, 80, cortava com serrote, fazia também um trabalho assim. Né? Por isso que veio a ideia do projeto de transformar o shape aí, né? O deck num violão, num instrumento, mas assim, guardar as proporções que seria decorativo, mas você fica com aquela vontade que ele funcione. Não vai mais funcionar como skate, pelos cortes que ele recebeu, talvez funcione como instrumento musical. Então assim, isso que eu vejo, por exemplo, é o que eles chamam de fretboard, a gente chama de escala. Sim. O que eles chamam de braço, de arm, a gente chama de, aliás, a gente chama de braço, eles chamam de neck, de pescoço. Porque chama headstock. Seria o corpo, aqui seria o pescoço e aqui seria a cabeça. Para eles é corpo, pescoço e cabeça. E para nós é corpo, braço e mão. É mão. Já faz mais sentido. Que é palheta. Mão, palheta. Não é headstock em português, é palheta. Certo. Ou mão. Porque você tem um braço. Na ponta do braço tem uma mão. Mas é alguns nomes que a gente vai... Foi mais ou menos por isso que a gente é corpo, braço e mão. E pro violão, então, aqui seria o cavalete. Cavalete. Não é ponte é da guitarra. Me corrija se eu estiver errado. Cavalete também é de guitarra. Também. Ponte é de guitarra também. Mas o violão tem rastilho e a guitarra não. A guitarra não tem rastilho, ela tem saddle. Saddle que é aquelas pastilhas. Esse aqui é rastilho. Pode ser de osso, de plástico, de fibra de carbono, pode ser do que você quiser. Tá. E aí então você tem, aqui por exemplo seria a mão então, ou a cabeça com as tarraxas. Tarraxas ou cravelhas. Eu já ouvi isso também, cravelhas. Cravelhas. Porque a cravelhas vem daquela cravelha antiga, que é encravada, ela é encravada na madeira, então é cravelha, mas no caso nosso é tarraxa.
E o que traz para ela seria pestana. Pestana ou nut. Tudo em família, já vim atrapalhar aqui, porque assim é que funciona. Aqui que a gente trabalha, É assim que a gente trabalha e funciona assim, todo mundo falando. Por que você se apresenta também? Demet Games, guitarrista, filho do Tiguez Luthier. Também luthier não? Não, eu só toco. Tá. Só dou trabalho pra ele. Bacana. Ele entende. Ele confere, vai. Ele confere. Isso aí. Ele fica só mandando eu fazer as coisas. Bom, voltando então aqui, cavalete, então o rastilho, as cordas caem por domento, né? Ali a pestana. Pestana ou nut. O nut. Fingerboard. Ou escala ou espelho. E o nome espelho, aí você fala, por que chama espelho? Porque é uma coisa que eu percebi também, descobri sozinho. Que ele chama espelho porque é o seguinte, quando você está lixando ele, apesar de ele estar todo fosco, quando você põe ele na luz, ele não tem traço, ele não tem nada, se você põe ele na luz assim, você olha aqui, ele reflete exatamente a luz aqui. Parece como se fosse um espelho. Tipo o asfalto, quando você vê, você não vê... Sabe quando você vê água no asfalto e não tem nada? Você vê aquele brilho cromado no asfalto? O espelho é a mesma coisa. Você olha assim, você vê o reflexo da luz nele, você vê tudo como se fosse um espelho nítido. E quando você olha, ela é super fosca, não tem brilho, não é polida, mas ela dá um reflexo, então ela chama espelho, por isso. E aí os traços para fazer divisão em casas, minha concepção, tá? Não sei se é, desculpa aí. É como eu falei, eu aprendo tudo sozinho. Então, as divisões dos traços, uma escala pitagórica, pode ser qualquer tamanho, mas todas têm uma progressão e depende do tamanho que você começa, você determina isso aqui, o cavalete, e o tamanho da escala, o comprimento. Eu depois que comecei a fuçar nas minhas coisas, né? Como você contou a história lá de consertar o braço, eu também fui no meu violão, né? A primeira coisa que eu fiz foi furar e fazer então a leitura ali, né? Nessa lateral tem então leitura da terceira casa, quinta, sétima, nona e 12ª. Você fez as bolinhas para você saber. Isso não tinha nada, começava lá na nona, acho. Não tem, os violões de não tem. Podia ter uma facilidade para mim, porque é legal você ter essa referência. Eu tento tocar de uma forma que eu esteja lendo e vá ali mecanicamente ali tentar fazer a distância, né? Como na manobra do skate você tem isso também, você tem posicionamento de pé. Então tem muitas coisas relacionadas, por exemplo, uma história muito interessante que é comprovada para mim, que é a relação de tocar um instrumento e andar de skate. Quem toca o instrumento, não interessa se toca bem ou toca mal. Quem estuda o instrumento, quem tem contato com o instrumento e começa a aprender os acordes, ele mexe na mesma região criativa do cérebro que inventa as manobras de skate. Então se você gosta de andar de skate, quer aprender manobra, quer sair na frente, toca instrumento também, principalmente instrumento de corda, que você vai exercitar a mesma região no cérebro que tocar violão. Não sei se o contrário, assim, acontece. Eu acho que não, porque eu fiz andar de skate, não tem essa aptidão nenhuma. Não, eu conheço muitos skatistas que são excelentes músicos, que tocam muito bem, mas que estudam também, quer dizer, simplesmente andar de skate. É que eu estou falando, eu sempre gostei de skate, sempre tive uma ligação com o skate nos anos 70, eu acho que eu te falei do meu amigo que sumiu, Marcelo Carcassi. Se alguém souber do Marcelo Carcassi, pronto, que faz alguns anos, faz só uns 40 anos que eu não vejo ele, um pouco mais. Se alguém tiver uma notícia dele, sabe do que eu estou falando, como que era andar de skate, porque era diferente. Ele andava de skate, não punha o pé no chão, e ele subia com um jeito que ele fazia no pé, ele subia, ele descia, subia, andava no reto, nunca dava embalo. Só quando ele queria mais velocidade, ele pegava embalo mesmo, mas pra andar normalmente ele ficava só fazendo assim, ó, tchum, tchum, e o skate andando, não sei como. Eu tô quase colocando uma série que a gente tem, que é o Ibira Boys, que fala sobre o skate, história do skate. Então, já tá quase, e se ele entrar, vai ser muito bem-vindo pra participar também. Se alguém lembrar dele, tiver um contato do Marcelo Carcassi, e ele tiver ainda, não sei se ele abandonou o skate, mas eu acho que aquilo ia ser uma profissão dele. Apesar que na época não era profissão, era mais uma curtição mesmo. Ele era muito fera. Ele vinha correndo assim, chegava perto da gente assim. Você fala, como é que o cara vai parar aquilo? Ele chegava e ele dava um 360 perto da gente. Você levava aquele. Ele batia no skate, o skate pulava e pegava na mão. Velho, esse cara é um cara, né? Sabe aquele. O malandro era quem usava o skate. E era só ele que sabia fazer. Não conhecia ninguém mais que fazia.
mas a gente ficava só pagando pau para ele. Mas era, se ele puder, alguém tiver um contato, seria lindo. Com certeza. Nos vermos novamente. Existe um cálculo que você faz. Geralmente, o 12º traste é exatamente a metade do comprimento da escala. Certo. O 12º é a metade. Porém, existe uma regra que se faz, todo mundo coloca no lugar exato, mas nunca vai afinar bem, porque existe a altura da corda e a compensação dela chegar na escala. E isso faz com que ela altere a afinação. Então ela tem que ser colocada um pouquinho para trás. Eu nunca aprendi livro, tá? Eu descobri. Sim. Não descobri, é uma coisa meio óbvia para mim, eu nem aprendi, não precisava nem aprender. Ela tem que ser um pouquinho para trás, porque quando você vai chegar, a corda esticou, então ela tem que ser compensada um pouquinho para trás. Então, num caso do violão de nylon, se usa um tipo 1 milímetro a mais para trás. No caso de uma guitarra já é 2, no caso de baixo é 3, 4 milímetros, porque a oscilação é muito mais, são mais sensíveis. As cordas de nylon não são tão sensíveis, mas uma corda de guitarra é bem sensível, então ela é quase, misão, por exemplo, na metade ele é quase meio centímetro para trás. Se você medir, ele fica meio centímetro para trás. Porque é uma corda mais sensível. A corda sol também sempre vai um pouquinho mais para trás, porque ela é mais maciça. Ela não tem. Você aperta, ela responde a nota certa. Por isso que o sol é mais fácil da bend. Você dá um bend, ela sobe muitos tons, porque é uma corda sensível. Então, na hora de afinar, é muito mais complicado também. E o calibre não sei se é o calibre ou a tensão, existe uma diferenciação. Existe. Tanto de forração de material, por causa do ácido úrico, do suor e tudo mais. Hoje tem muito. O calibre dela, de uma tensão alta, tensão média, tensão baixa. É adaptação. Algumas pessoas gostam de cordas bem pesadas. E outras gostam de corda bem leve. A resposta dela seria mais dura. A corda leve é muito mais difícil de você afinar, porque você aperta ela, se você apertar muito, ela já desafina. Certo. A corda mais pesada, ela não desafina tanto. Então você pode, você senta a mão, ela mantém a afinação. Agora leve, se você bater meio forte, eu tenho até um instrumento, tira um pouquinho aqui. Vou mudar um pouco de área, só para você ver como que fica o som dessa coisa aqui. Que é só vou ver se eu consigo achar um volume que não seja tão agressivo. Mas a gente gosta de altura. Mas olha só. Ela tá com 0,9, ó. Demorou pra chegar na afinação, cara. Ó. Demora. É que aqui tá em. Eu dou a afinação do Rolling Stones, né? Que ele afina em sol. Só tocar umas músicas. E fala um pouco da Strindberg, chama? Essa guitarra então, é que nós estamos agora sendo. Nós estamos divulgando essas guitarras. Porque linda, né? elas são ótimas. Essa é uma cópia de uma Tinline. Toda maciça, ela é muito bem feita. Ela vem com esse captador mini humbucker que. E aqui, ó. Está com a afinação, não sei mexer muito. Quando você põe um rezinho assim, só de apertar aqui, ó. Não tô nem fazendo força. Tudo bem, mas é gostoso. Gostoso porque fica molinho. Final. Se você olhar no afinador, pessoal, eu vou bater aqui, ó, fica olhando no afinador. O pessoal não vai poder ver, mas ó, presta atenção, ó, fica olhando. Vou dar uma nota. Viu como ela demora para chegar na afinação? Ela foi pim, subiu e desce. Quando a corda é mais pesada, você vai. Ela dá uma nota, já fica bem mais afinada. E não sofre esse. Não tô fazendo nada, ó. Tem que tocar bem leve nela, pronto. Ó, já afinou. Eu tô tocando. Ó. A primeira pergunta em relação à luthieria, então é o seguinte.
A gente sabe que os músicos profissionais, os grandes nomes da música, eles preferem fazer o instrumento com um luthier. Eventualmente eles compram aí de uma marca, né, de uma Fender, Gibson, seja lá o que for o instrumento, mas até a correção, o jeito deles de tocar, o jeito de pegar o instrumento e sentir, é o luthier que vai fazer essa correção. Tá? Isso, então, quer dizer que o luthier ele é mais uma coisa profissional, ou qualquer um que tem um instrumento, ele deve procurar um luthier para fazer essas correções, para consertar um instrumento que quebrou. Você tocou num assunto muito bom, que nem a Fender lançou os instrumentos padrão, são ótimos. Todo mundo usa uma Fender, mas cada Fender tem uma especificação. O Jeff Beck usa Fender, mas a dele é totalmente diferente de todas as Fenders. A escala é larga, ela tem um roller nut, ela tem um captador que só ele sabe qual é. As que vem padrão é normal, mas o dele é um captador que ele não fala para ninguém. Não vem de fábrica. Não, a custom shop dele é um captador dele, ninguém sabe o que é. O captador que só ele sabe como que é. A Steve Ray Vaughan, que é de pau-ferro, praticamente não é uma Fender a Steve Ray Vaughan. Ela foi feita por um luthier e aí a Fender pegou para fazer uma guitarra igual a dele, foi trocada a escala, é uma Fender mexida. A do Malmsteen, ela é escalopada, a do Ritchie Blackman é diferente. Apesar de serem semelhantes, todas têm as suas características. A do Eric Clapton, que é praticamente uma 50, nos anos 50, porém ele botou um pré, para ficar mais forte, dar um boosterzinho quando ele vai dar um sustain, falta ele pega por ele tem um presence control que puxa um pouco mais de volume e dá uma aquecidinha no som. Porque na Fender você só usa o volume, ninguém usa nada, mas às vezes você vê que ele mexe no último. Tipo, o David Gilmour, ele já tem a guitarra dele, uma característica dele também, os captadores MG, com presence control também, que puxam ganho dos captadores. Então, todos eles têm uma característica, apesar de serem a mesma guitarra, são todas específicas para eles. Não adianta você pegar a guitarra do Mouse e dar para o Ritchie Blackman. Talvez ele consiga tocar, mas não vai ser a mesma coisa que ele pegar dele. Eles têm as guitarras que são dele. São os models, né? O skate é assim, eu tenho o meu model, tem várias pessoas que fazem freestyle como eu, mas eu consigo andar no skate, mas não vou fazer as mesmas manobras que eu faço no meu e nem vou ter aquela pegada que eu tenho no meu, aquela intimidade. Então eu acho que é bem isso aí que você está falando. Eu não sei como que eu skate eu ando. É intimidade, que você tem o teu pé, o tênis que você usa, a curva. O teu pé toca, tem lógico, a palmilha, tem uma série de coisas entre o teu pé e a prancha, mas você tem a sensibilidade, principalmente no freestyle, de sentir a ponta dos dedos, a dobra dos dedos na madeira, o peso do skate, a hora que você flipa. Então, tudo isso é a forma do cara tocar também, acho que tem essa... Exatamente, uma coisa tem muito a ver com a outra, exatamente. Os instrumentos são iguais, cada um tem a sua característica, apesar de ser todos iguais, são totalmente diferentes um do outro. A pegada, o shape, a regulagem de altura, todos são diferentes. Eu tenho alguns clientes que eu já conheço, quase todos os meus clientes já conheço mais ou menos o jeito de tocar, então eu já sei como deixar o instrumento regulado para eles. Eu não regulo o instrumento para mim, eu regulo para o cliente. O cara que não é profissional, ele recorre ao luthier ou ele recorre a outra coisa para porque ele não sabe como que é o instrumento bom. Às vezes ele está com o instrumento, passou a vida inteira com o instrumento, achando que ele era bom, quando ele traz para mim, mas eu vim aí porque um amigo meu indicou tal. Quando ele pega o instrumento depois de regular, ele fala assim, nossa, o instrumento é diferente, nossa, ficou mais fácil de tocar. Eu falei assim, estava desregulado. Mas não dá uma ideia que fica porque um pouco... Gibson. Mas não dá uma ideia, por exemplo, você fala, eu, por exemplo, ficaria um pouco constrangido, como eu fiquei até com o meu violão, né, um Eagle. O Eagle não é uma marca de expressão como um Gibson, Fender, nada disso. Mas regulado ele é bom. Sim, tanto que ele ficou excelente, aliás, muito obrigado. Mas a ideia que eu tenho é de chegar assim, vou levar um instrumento desse pro luthier, vou passar vergonha. No skate não, no skate com o tempo você acaba fazendo a tua própria regulagem, você troca as peças, você customiza, você troca a lixa. Entendi. É diferente. Você não precisa teoricamente recorrer a alguém para fazer essa mudança. Mas alguns músicos já estão nesse nível. Eles mesmos. De absorver. O Júnior que toca com o Ronaldo dos Impedidos, com o Nori Brothers, um Santana cover, ele mesmo já... eu conheço ele desde os 15 anos. Então ele é meu cliente há mais de 30. Bom, eu resolvi então fazer
essa prévia do terceiro capítulo, todo mundo está muito curioso para saber. Alguns, né, já viram umas prévias aí, né? Sempre faço uma afinação, troco corda, mudo aqui, já fiz até a marcação do braço, já refiz, né? Eu conversei com teu filho no dia que a gente ia fazer essa gravação. Eu cheguei muito tarde, já me deu umas dicas que eu já estava com vergonha de trazer. No final o braço veio deslocado na hora de colar, mas assim, eu quero que você me dê as suas impressões sobre o resultado final aqui. Tem até o porta-paleta, tem o afinador. Bom, então, eu achei simplesmente muito maravilhoso. Apesar que ficou torto, porque você não calçou ele, ficou um pouquinho torto, mas é só você colocar em lugar, vai ficar perfeito. Eu clipei com sargentos aqui e não percebi. De preferência botar um preguinho de guia para ter certeza que ele não vai correr, porque ele sempre corre. Porque vamos supor que demore, sei lá, 2, 3 horas, o grampo dá uma soltadinha e ele corre pro lado que ele tá com uma vontade de correr. Eu até fiz essas marcações que eu te falei. Aí sabe quando você erra muito? Essas marcações estão legais, é um tamanho bom mesmo. Tá um pouquinho torto, mas tá bom. Então, mas você sabe quando você erra muito? Agora eu vou contar um segredo que você ainda não sabe. Essa eu deixei pra filmagem. O quê? Na hora que eu furei aqui, era um pedaço de broca, ela não estava muito bem centralizada, ela atravessou a casa da escala e eu fiz um preenchimento aqui. Oh, muito bom. Certo? Porque isso aqui veio e fiz assim, ó. Ela quebrou, abriu uma flor. E entrou. Muito bem feitinho. Então, isso aí acontece. Assim, tudo bem, ficou a cicatriz, mas é assim, é como eu te falei, né? Que isso aqui é proposital, porque realmente eu quero mostrar. Do lado de cá você tem então o verde e o amarelo do Rasta, do lado oposto você tem o vermelho, né? As cores do Rastafari, que é original, que eu quero até voltar. Muito legal. Os adesivos nele, né? A pintura que eu tirei original tem os adesivos que eu vou colar ainda futuramente para continuar como um Shape Santa Cruz, né? Muito lindo. E eu nunca tinha usado a tupia de O que é Shape Santa Cruz? É a marca dessa empresa americana, Santa Cruz, que fabrica o Shapes, né? Essa prancha. Ela é feita pela Santa Cruz Internacional, né? E aqui, quando eu vim com a tupia, vinha direitinho, né? A ferramenta girando para um lado e eu comendo para o oposto. Quando eu fui usar para o mesmo lado, ela acelerou e pegou aqui, quase perdeu de vez. Mas aqui, mostra, né? Qual foi a vantagem? Então, aí o bacana, né? Que no final, depois que eu dei aquele acabamentozinho e tal, né? Vim com a micro retífica, ele, né? Nem se você tivesse pensado ia ficar tão bom. E ele ficou com o tamanho da minha mão. Não sei se a mão é muito parecida, mas, né, tem essa vantagem. Como eu falei pra você, ficou lindo esse shape. Então. Mas assim, não dá pra falar que isso foi proposital. Ficou bacana, mas eu não minto. Eu falo, não, isso aí realmente... Um erro que custou, ficou perfeito. Ó. Quase a minha mão já não fica tão perfeita quanto a sua. A sua ficou bem perfeita. Não, deu encaixe mesmo. E não foi, isso aí foi acidente. Então, muito bem feito. Então, agora que eu tava te falando, agora você vai precisar tentar descolar essa escala sem quebrar. Não, isso dá. Colar de novo e, de preferência, meio centímetro para frente, que é aquilo que eu estava explicando, que o centro, ele está exatamente centralizado. Só que quando ele está centralizado certinho, ele desafina um pouco nas cordas agudas, aqui nas notas agudas. Certo. Então, convém você botar tipo meio centímetro para frente, já alinhar ela e empurrar meio centímetro para lá. Aí ela vai ficar toda afinadinha. Ela tá afinando bem. Ele pega a afinação, mas não tem as harmônicas, não tá perfeito, não tá aquela, né? Então, é isso que eu não entendo. Como é que você é um músico profissional, você é baixista, né, há muito tempo, e começou, na verdade, a construir instrumento antes da música, certo? Tem muito luthier que nem sabe tocar. Talvez ele use só recurso, talvez tenha um ouvido bom, alguma coisa assim, a técnica, mas é difícil, né? É que nem... outra coisa, isso eu não queria deixar de falar. No skate, por exemplo, o fabricante de rodas, ele não anda de skate, ele consegue subir no skate, não tem habilidade, né? Ele é engenheiro químico, ele produz as melhores rodas do mundo no Brasil, né? Mas não é um skatista. Mas ele nunca testou as rodas dele. Não como deveria, uma coisa que eu não vejo. Por exemplo, eu gostaria muito, não digo ser profissional, de ser um músico profissional e ter uma banda e tocar. Não, ter uma banda é legal, ter uma banda de garagem, ensaiar, reunir os amigos, tomar cerveja, bacana. Gostaria de ter pelo menos esse nível de conseguir tocar com outras pessoas. Eu sou do tipo da pessoa que vai assim no luau, no acampamento, alguém toca violão aqui? Não, ninguém. Alguém tem um violão? Tem, eu vou e toco, todo mundo se diverte. Mas se tiver um cara que fala, eu toco, não, eu não toco. Pode deixar que eu faço o back vocal aí, eu canto, mas não pego o instrumento. Eu já entendi o estilo que você toca, é um estilo bem... É o xalalá, né? O famoso xalalá? Mas é o que mais impressiona. Será? Não, eu me impressiono com, eu não tô falando nada. Eu acho que quem canta e toca
muito melhor do que quem só toca. Tudo bem que eu tirava umas músicas que era para impressionar, então eu tirava uns jazz, uns Emerson, Lake and Palmer, que eu tocava o violão, então não precisava cantar. Aí então... já estamos começando a conversar mesmo de novo, hein? Ah, é? Você eu sou gosta? muito fã do Yes, começou lá atrás, né? Emerson, Lake and Palmer, Ricky Wakeman. Nossa, eu adoro. Eu tocava então as músicas mais de violão, eu tirava as músicas. Não que eu tocasse em banda, mas eu tocava pra mim. Então eu tirava algumas músicas, como eu te falei naquela época, quando eu parei de tocar guitarra, eu parei para entrar na máfia, porque eu queria ser amigo do Vander Tafo e do Faísca. Eu queria ter aula com eles. Então eu comecei a tocar baixo para tocar nos mesmos lugares que eles. Para conhecer, pegar aulas com eles, para aprender a tocar que nem eles. Quando virei baixista, virei tocador de baixo. Tocador de baixo? Só que era um baixista que fazia um monte de nota, dava porrada nos baixos. Parecia até que eu sabia tocar, mas não era baixista, era tocador de baixo. Tocava todas as músicas do Rush, porque eu requeria na época ser um baixista um pouco virtuoso, para tocar uns Rush dos anos 70, era um pouco mais. Hoje é mais tempo sofisticado, mas era um hard meio pesado, o cara tinha que ser bom baixista. Ou, no meu caso, como era guitarrista, então ficou fácil para tirar. Mas eu não consigo entender como é que o cara consegue cantar bem tocando baixo, porque é diferente. No violão você vai ali na pegada, no baixo não, né? Não, ele tem uma coisa que é meio difícil de entender. Rush é uma das bandas que estão assim no topo da minha escala de banda de coração. Então, mas aí eu tirava algumas músicas que eram só para impressionar. Que eu tava te falando, eu tirava um Satriani, quando saiu o Satriani, tirei uma música lá que todo mundo quando me ouvia tocar achava que, nossa, o cara toca muito, mas não é, eu peguei o jeito da música, tirei porque eu queria, porque um gosto meu, e é tudo mecânico, aquele que toca em two hands, aqui tem que abafar ali para não soar, fica fazendo tudo tapping aqui. Eu tocava direitinho, perfeito. Os caras ficavam até bestas. Você toca muito. Eu não tocava muito, mas enganava. Eu tirei uns Van Halen, tirei os Deep Purple e Led Zeppelin, eu sempre toquei, então eu sabia quase todas. Mas eu tirei uns Van Halen porque eu vi umas músicas do Van Halen e falei, nossa, eu tenho que tocar essa música. Tirei uns Jeff Beck, que não é a minha praia, mas eu tirei para ter quando eu testava um abstrato, eu tocava tirei o Steve Ray Vaughan para fazer um som meio de blue, que eu não toco blue, mas eu gostava, então eu tirei umas músicas do Steve Ray Vaughan só para cada guitarra eu tinha uma música. Quando era um violão, eu tocava um Mood for a Day do Yes. Quando era um violão, eu tocava Pictures of Exhibition do Emerson, Lake and Palmer. São as músicas mais sofisticadas, né? Tinha umas que eu tocava do Genesis, aquela música que é tudo em harmônico. Mas a gente não tá tão distante. Genesis também, tanto o Phil Collins pra mim, que é um baterista que canta bem pra caramba, adoro Genesis. É que eu sou do pop porque eu sou skatista, eu ouvi muito punk, eu tenho influência muito punk, eu adoro Bad Religion. Tem muitas coisas que me influenciam, mas eu sou muito pop, muito tecnopop, parte do Duran, Depeche Mode, essas coisas, né? Mas rock, assim, eu nasci ouvindo, ao mesmo tempo que eu ouvia com a minha mãe, eu ouvia Beatles, né? Eu ouvia uma coisa lá de Rolling Stones, até Mercedes Sosa, coisa assim. Eu já ouvia com meu irmão AC/DC, que eu não gostava muito na época, eu gostava muito mais de Iron Maiden. Iron Maiden gosta de todos os álbuns. Ouvia Trio Virar. Nossa. Ouvia. Quase da minha época, você é um pouco mais jovem que eu. Da minha época. Na minha época. Vem cá, esse é da família também, né? Esse também é do olho, vem cá. Mas tá no meio da entrevista aí. Ah, então, não tá ao vivo, mas depois a gente. Peraí, tá. Esse é o Diego. Esse é o Diego, que inventou isso aqui. Violão de nylon? Olha que louco. Que legal. Ainda não está captado, né? A gente vai fazer isso futuramente, então vamos fazer as correções, né? Depois eu vou dar um. Então, vai descolar agora, colar de novo. De skate, longboard? É um semi-longboard, pintail, né? Que aqui é o tail. Olha que legal. Esse é o contrário, muito louco. O canal dele eu tava vendo, é muito legal, meu. O cara pinta tudo negócio à mão. Que legal. Bacana. Pô, prazer te conhecer. Mas então, você tava falando de. Dá licença aí. Tá. Você tava falando de. Pô, bacana. Prazer. Comecei a curtir também meu pai. Eu também gostava muito de música. Meu pai, eu via ele cantando, meu pai cantava em coral. Aí eu via também algumas coisas clássicas. Sempre gostei de música clássica. Eu lembro que a gente ia pescar e aquelas musiquinhas dos Beatles, né? Que era pra mim, eu era moleque, bem pequenininho. Mas eu achava legal, falei, legal essa banda aí. Mas era a banda do meu tio, que já tem hoje o quê? Uns 70 e poucos anos. Então, é a época dele. Eu tô com 58. Mas daí meu pai sempre foi muito perspicaz nas músicas. Ele gostava, por exemplo, ele gostava muito do Queen. Nossa, ele achou que o Queen e o Beatles, quando ele toca aquela música. Hey Jude. Hey Jude, meu. Ele falou que isso aí é a obra-prima dos Beatles. A sequência dela é bem clássica, né? Porque os Beatles, se você pegar uma criança hoje e você pega, por exemplo, ainda Yellow Submarine,
Ou você pega Obladi Oblada. Nossa! E Yellow Submarine, elas são músicas... Música de nada. Que vão agradar crianças hoje em dia, ainda era temporal. Eu tocava pro meu filhinho quando ele era... Eu adorava isso. Eu tocava. Olha isso. E outra, sabe com o que meu filho dormia? Quando ele tinha peito, o meu filho mais velho. Aquela música do Kiss. Eu dormia com isso. Era a canção de ninar dele. Coitado. Mas... Você gosta. Bom, mas então, eu gostei do seu instrumento. A gente vai mudando de assunto. Não, mas é legal. Estamos falando de música e de instrumento, então... Vamos colocar então um picape nele. Aí não tem um picape aí? É um simples, mas ele funciona muito bem. E se você quiser comprar aqueles Fishman com pressa, ele é bom também pra gente ser um pouquinho mais sofisticado. Não, está encomendado. Não deu tempo de chegar, por isso que eu estou fazendo assim. Eram 3 capítulos, já tem 2 no ar. Esse não é o terceiro, vamos dizer que esse é o 2A. A gente vai encher antes, né? A gente vai começar depois a encher mais coisas. Porque no último a gente vai ter um convidado aqui, que vai ser legal pra você, que você tá com saudade dele. Ele vai tocar, ele já falou que ele quer tocar, então a gente vai reunir aqui, com o instrumento pronto, e vai colocar finalmente o que é o definitivo. Não pode falar o nome dele? Não pode, não vou te contar quem é também, não. Se ele falou que está com saudade, vamos entrar em contato, vamos colocar ele. Acho que eu sei quem é. Talvez, pode ser. Você não vê há muito tempo. E é um dos instrumentistas mais gente fina que tem, tá? E muito talentoso, o cara toca demais. E já conversei com ele, vamos ver se dá certo, né? Ele não é de São Paulo já, a segunda dica aí. Quem acompanha o canal já vai matar de cara, mas... tomara que seja o que eu tô pensando. Bacana. Tiguez, muito obrigado. Achei ótimo. A mão aqui. Cabe certinho aqui, não atrapalha nada. Dica do caniço ali, aquela pegada de Fá ali, ó, que esbarrava, não esbarra mais. Você pode ter a mão, né, bem maior que não vai tranquilo. E me surpreendeu isso, sem captação ele tem. Você dá uma paletada nele, ele tem um som, não tem caixa, não tem captação, nada, né? Tá faltando só aprender mesmo. Tiguez, encerrando então. Não, gente. A gente falou muito mais enquanto a câmera esfriava e trocava, já mudamos de assunto, já pegamos a transmissão ao vivo aqui também, que foi super legal, já mandamos nossa curtida, né? Legal. E, pô, super prazer, muito obrigado por estar aqui, o pessoal vai curtir demais, né? Curtiu, deixa um joinha aí, tá? Compartilhe, assine, espalhe pros amigos. Bom. Pergunte pro Canguru, e agora pergunte pro Tiguez. A hora que vocês precisarem de alguma dica de guitarra, de violão, só entra no canal dele que ele passa pra mim e a gente consertar o instrumento, já tem cliente na parada aí. Vamos dar umas dicas aí de consertar instrumento, de dar uma reguladinha na guitarra, uma afinadinha melhor. Vamos fazer isso, vamos ter um quadro então de luthieria? Vamos ter uma página de exclusivo Tiguez? Pô, aí grava, a gente dá umas dicas bem pesadas aí que você não vai perder nem em escola. Show. Seu cara, isso aqui não tem livro não, cara. Isso aqui é na ponta do dedo aqui, né? Obrigado por ter me convidado para participar do seu canal. Então, queria agradecer por ter me convidado para participar disso. Espero que a gente faça mais alguns. E tamo junto, legal. Bacana. Tá bom, queria agradecer você por tudo aí. Valeu. Parabéns pelo instrumento, tá muito legal. Só alguns detalhes que a gente precisa dar uma acertadinha. Você é o cara. Que eu vou te dar umas dicas. Depois você vai me ensinar a andar de skate. Legal, fechado. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até.